Bora cá. Primeiro tópico, cálculos químicos. O que é que eu entendo por cálculo químico? Eu entendo por aquele tipo de cálculo básico da química que está sempre se referindo à massa, massa de átomos, massa de íons, entender como calcular a fórmula de uma substância. Então, são cálculos que envolvem massa, volume, mol, quantidade de átomos de um elemento, que é a base para que eu possa entender as relações maiores da química, para que eu possa entender uma cinética de uma reação, porque a cinética de uma reação, logicamente, vai definir, ou vai ser definida pela relação de mol, pela relação de massa, pela relação de volume que uma substância está reagindo, para eu entender um equilíbrio, para eu entender uma termodinâmica. Então, a base da físico-química é o entendimento dos meus cálculos químicos. Então, eu preciso, a priori, entender, e de onde vem essa massa? Como é que eu vou calcular a massa de um átomo? Como é que eu vou saber o volume de uma quantidade de moléculas ou de átomos? Então, isso tudo, a gente tem que entender que parte de uma padronização. Professor, como assim? Quando você vai olhar sua massa em uma balança, você, na verdade, ali está estabelecendo uma relação de proporcionalidade. Alguém, em algum determinado momento da história, estabeleceu que um pedaço de matéria qualquer, digamos, esse pincel, ele deveria pesar uma quantidade de massa fixa, padronizada, digamos 1 quilo. Então, a partir daquela massa padronizada, eu posso estabelecer proporções, eu posso estabelecer comparações entre o que eu quero pesar, no meu caso, não tenho nem o que comparar, né? Não tem nem massa, mas o que eu quero comparar, né, com a minha massa padronizada. Então, a padronização, ela passa a ser fundamental. E aí, por favor, não fique achando que é uma invenção. Não, é estabelecer uma proporção. Não me interessa quanto é que pesa esse pincel. Se eu disser que esse pincel pesa 20, 2 pincéis vão pesar 40. Então, 2 é o dobro, logicamente, da massa de 1. Então, estabelecer um padrão é estabelecer algo como referencial. Vocês percebem que em química, em física, em ciência exata, de um modo geral, a gente usa muito padronizações. Termoquímica, o padrão de calor, né, de energia, que é um mol de uma substância simples. Então, você tem sempre padronizações, que é para partir dali você estabelecer as suas relações matemáticas. Tranquilo? E qual é a nossa padronização para um átomo? É lógico que quando você fala de um átomo, de um íon, você está falando de uma unidade de massa que tem que ser proporcional a ele. Eu não posso pegar como eu sempre brinco, eu não posso pegar uma formiga e colocar numa balança onde a menor unidade de medida seja 1 quilo. Por quê? Porque a medida de massa, ela não está proporcional, né? Não tem como fazer uma referência àquilo que eu quero medir. A recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma balança de precisão, onde eu peso em 0,01 grama, eu não tenho, ou na verdade, né, onde a massa total da balança, a balança mais simples, pese 1 quilo, né, já que eu quero pesar o quê? Gramas de ouro, eu não vou pegar um elefante e jogar em cima, não tem como comparar. Então, para toda a massa, eu preciso estabelecer uma proporção real entre o que eu estabeleci como padrão e o que eu quero medir. Então, quando você fala de átomos, de íons, eu tenho que encontrar um padrão que seja proporcional a ele. E qual foi o padrão? Ora, não vale a pena a gente perder tempo, mas só para vocês entenderem, houve uma mudança de padrões durante a história da química. Nem sempre foi o carbono 12, como vocês já devem lembrar, que foi o meu padrão. Então, só para vocês entenderem, que não se chegou a essa conclusão de hora para outra, meu padrão é o carbono 12. Não, na época de Lavoisier, o padrão de massa passou a ser o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio era o principal elemento, era aquele elemento da vida, aquele elemento chamado de flogístico, que carregava a matéria. Então, o oxigênio passou a ser o padrão para a massa. Hoje em dia, a gente usa o carbono, por ser o carbono, o isótopo 12, um dos elementos, né, o isótopo do carbono 12, o elemento base da formação, de constituição de um ser vivo. Então, na verdade, é só estabelecer e entender que a escolha, na verdade, é o que menos me importa.
Importa entender que a partir daquela escolha eu vou estabelecer uma proporção. Então, qual foi o padrão? Gente, então vamos lá. A unidade de massa atômica, que a gente chama de U. Ou alguns autores, principalmente os mais antigos, chamam de UMA, né? Unidade de massa atômica. Então, qual é o padrão? Para que serve? Então, o padrão é nosso carbono 12. A gente sabe muito bem que os elementos apresentam isótopos, né? Então, existem o mesmo número de prótons, mas números de massa são diferentes. Números de massa são diferentes. Então, o padrão escolhido foi meu carbono 12. E no carbono 12, o que foi que se definiu? Que apenas das 12 partes da massa desse carbono 12 seria minha unidade padrão, que eu vou chamar de 1U. Então, do mesmo jeito que a gente naturalmente, aí por favor, quando se trata de química, tudo se torna difícil. Como naturalmente eu chego para alguém e diz assim, eu quero 5 quilos de picanha. Ninguém se pergunta, peraí, é 5 vezes 1 quilo? É lógico, é estabelecer uma proporção. Então, quando você diz que tem um U, você acabou de estabelecer um valor matemático. Agora, da onde vem esse 1U? Esse 1U vem de um padrão. Da onde veio 1 quilo, eu não tenho a mínima ideia. Quem foi que inventou, quem estabeleceu, qual foi o pedaço de matéria que eles estabeleceram como 1 quilo. Mas de U eu sei. E qual foi o meu padrão? Peguei o átomo de carbono 12, né, lógico, virtualmente, peguei o átomo de carbono 12 e dividi em 12 partes iguais. E nessa divisão, uma das 12 partes do carbono 12, daqui a pouco eu falo sobre isso, a gente vai chamar de 1U. E agora? Agora é só estabelecer proporção. Ninguém vai ficar decorando. Então, se você chega na prova e está lá que o átomo de sódio pesa 23, um átomo de sódio, único, pesa 23U. O que é que eu estou dizendo? Que ele é 23 vezes mais pesado do que 1/12 do meu carbono 12. Então, perceba que você está fazendo uma proporção. De novo, você chato. Do mesmo jeito que quando você sobe numa balança e diz, tô magro, tô gordo, ai meu Deus do céu, você acabou de estabelecer uma proporção. Como é que eu sei que eu tô magro ou tô gordo? São padronizações. Isso é muito relativo, quer ser magro. Não, o Xandão é ser magro, mas não quer ser magro, quer ser gordo. Então, se você diz, eu estou pesando, sei lá, uma pessoa lá, 65 quilos, né? Então, você estabeleceu uma proporção. É tão comum, é tão lógico na minha cabeça, que esses 65 quilos pode ser uma relação de algo leve ou de algo pesado. Mas, de novo, o importante é que você entenda que quando você diz 65 quilos, você estabeleceu uma proporção de uma unidade de massa que alguém criou. Então, quanto é que pesa o átomo de enxofre? 32. E aí eu tenho que prestar atenção. O átomo, um átomo, eu tenho que estabelecer a unidade de massa dos átomos. Seria incabível na minha cabeça, eu espero que vocês também, que você diga que um átomo só de enxofre pesa 32 gramas. Não, impossível, porque você está trabalhando com unidades, com padronizações diferentes. Lembre, quando você quer pesar um elefante, você vai pesar em quê? Toneladas. Quando eu quiser pesar uma formiga, eu vou pesar em, talvez, miligramas. Certo? Então, cada tipo de matéria tem a sua proporção de medida. No meu caso, eu estou trabalhando com átomos, eu estou trabalhando com íons, com moléculas, meu padrão de medida será, com certeza, U. Então, se eu disser que o átomo de enxofre pesa 32, que eu vou encontrar na tabela periódica, então, um átomo de enxofre pesa 32. Então, eu estou dizendo que ele pesa 32 U, ou que ele é 32 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. E, por favor, não esqueça de
estabelecer o seu padrão. Se eu chego para vocês e digo, vamos lá, um outro, oxigênio. Oxigênio é 16. Então, eu estou dizendo que um único átomo de oxigênio pesa 16 U. Aí vem o vestibular. Então o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono. Parei aí? Falso. Por que falso? Porque a gente sabe que carbono existem isótopos. Se eu não coloco qual é o carbono padrão, eu vou estar, talvez, fazendo a divisão errada. Se eu pegar o carbono 14 e dividir, né, em 12 partes, o meu U vai ficar maior. Se você pegar um brotinho e dividir em 12 partes, ou pegar uma pizza família e dividir em 12 partes, o tamanho de cada fatia não é o mesmo. Então, eu sou obrigado a dizer qual é o meu padrão. Agora está certo. Então, um átomo de oxigênio pesa 16 U. Um átomo pesa 16 U, por favor. Né? Quando você fala em unidades atômicas, moléculas de íon, você tem que estabelecer a sua unidade de massa, que é o U. Quando eu falo de formiga, eu não falo de tonelada. Quando eu falo de átomo, eu não falo em miligramas, eu falo em U. Então, um átomo de oxigênio pesa 16 U, ou 16 unidades de massa atômica, ou 16 vezes 1/12 do carbono 12. Então, o que foi que a gente acabou de discutir? Como calcular a massa atômica. Eita! Atômica. E como é que eu calculo a minha massa atômica? A massa atômica é uma proporção, é uma relação, é uma comparação entre a massa do meu átomo e a unidade de massa atômica. Do mesmo jeito. Como é que eu calculo a minha massa? É uma comparação entre a minha massa e o meu padrão. Tentem transformar essa parte de química, que de um modo geral vocês não gostam, em uma coisa mais palpável. Como é que você calcula a sua massa? Comparando a sua com o padrão. Se não existisse um padrão, como é que a gente calcularia a nossa massa? Não tem como. Então, como é que eu calculo a massa de um átomo? Estabelecendo uma proporção entre a minha massa, do meu átomo, e o meu padrão. Beleza? Então, na verdade, a massa atômica é apenas uma relação, né? Uma comparação, uma relação entre a massa do átomo e U, e minha unidade de massa. Então, de novo, se eu chego e digo, exemplo, vamos lá, vamos pegar um átomo qualquer, né? Vamos lá, fósforo. Quanto é que é o fósforo? Vou lá e vejo na tabela, ninguém decora, que o fósforo pesa 31. Aí vem lá primeiro o raciocínio. Um átomo, se é um átomo, você tem que usar a unidade referente a átomos. U. Então, eu vou dizer que um átomo de fósforo pesa 31 U. Professor, e quanto é que pesam dois átomos? 62 U. Né? Calma, só calma para não ficar agoniado com gramas. Daqui a pouco a gente vê. Né? Um átomo de fósforo, 31 U. Portanto, eu estou dizendo que quando eu fiz essa balança, aspas, o átomo de fósforo é 31 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Certo? Fechamos essa parte de massa atômica? Então, vamos lá. Aquela velha magiquinha para a gente continuar agora com massa molecular, massa do elemento. Rapidinho. Voltando. Massa do elemento. O que é que a gente entende por um elemento químico? O elemento químico, né, segundo desde Dalton, seria um conjunto de átomos que tem algo em semelhança. Né? Lembre que foi Dalton, só fazer nossa viagemzinha, e Dalton tem tudo a ver com massa, mas aí vocês estudam, né, em outra frente. Desde Dalton, o elemento químico é caracterizado por algo de semelhança entre os meus átomos. Só para vocês lembrarem, Dalton usou a massa, né, como uma semelhança. Inclusive, o tamanho das esferas eram diferentes, que caracterizavam átomos diferentes, porque as massas eram diferentes. Hoje, a gente sabe que o que caracteriza um elemento é o número de quê? De prótons.
É o que a gente chama de número atômico. Ó, faça a relação, tente analisar o número do átomo. Qual o número da minha casa? X. Qual o número do meu apartamento? Y. Qual o número do átomo? Prótons. Então, o número de prótons hoje, ele define o seu átomo. Só que a gente sabe, né, e o elemento, lógico, só que a gente sabe que um elemento químico ele pode ser constituído de vários isótopos. Né? Isotopia, né, que a galera fica, né, decorando desde o ano, né? Mesmo número de prótons, né? Isótopo, topo de lugar, topografia, região. Então, isotopia, mesmo lugar. E se eu estou no mesmo lugar da tabela, eu tenho o mesmo número atômico. Se você morar com alguém numa residência, você e essa pessoa vão lhe dar o mesmo número. Então, eles estão no mesmo lugar. Então, o número atômico é o número de prótons. Então, ele vai caracterizar, né, o átomo. Ele vai caracterizar o meu elemento. Só que a gente sabe, mais uma vez, né, fazendo a brincadeira, a analogia com uma casa, que eu posso ter mais de uma pessoa morando naquele lugar. E aquela pessoa pode ter massa diferente. Então, a massa do elemento é a massa em conjunto de todo mundo que mora no mesmo lugar, no seu apartamento, digamos assim. Se você morasse sozinha ou sozinho, a sua massa do seu átomo, a massa do meu átomo, que a gente acabou de ver, era a massa do elemento. Só que isso não acontece. Os átomos, os elementos têm isótopos. Então eu preciso achar uma massa da sua casa, uma massa da casa do elemento. Lembrando que esse elemento ele é constituído por vários isótopos. Então vamos lá. Qual é o exemplo bem clássico que a gente sabe? Carbono. Carbono, a gente conhece carbono 14 e conhece o carbono 12. Perceba que os dois, fazendo a brincadeira, os dois moram no mesmo lugar. O número da casa é igual para os dois. Por isso que eles estão no mesmo lugar na tabela. O meu endereço é igual ao da minha esposa, que vai ser igual ao dos meus filhos. É o mesmo número, mas a minha massa não será igual a deles. Legal isso aí? Então, a massa do elemento, que é a massa do conjunto, uma massa da região toda que caracteriza aquele elemento, ela vai ter que ser estabelecida através de uma proporção. E aí vem, qual é essa proporção? Bom, aí quem define isso aí é o PAC, mas de novo é uma proporção. Eu poderia ter pego todo mundo da minha casa, somado e dividido pelo número de pessoas. Fiz uma média aritmética. Né? Aí o PAC achou por melhor, em vez de ser uma média simples aritmética, estabelecer uma relação entre a massa do meu isótopo e a sua abundância, né? A sua quantidade de existência no nosso planeta. E aí fica mais fácil, porque quando você olha a massa do elemento numa tabela, se você sabe a massa do elemento e você sabe os isótopos, você pode já dizer quem é o mais abundante. Perfeito? Por isso, inclusive, que você, olhando na tabela, você pegar, lógico, uma tabela, assim, não é correta, mas mais detalhada, você vai perceber que a massa do elemento não é número inteiro. A massa do elemento são sempre números decimais. E aí, por favor, vamos abrir um parênteses, não confundir a massa do elemento com o número de massa. O número de massa é o número de prótons e nêutrons inteiro. A massa do elemento vai dar sempre um número fracionado. Por quê? Porque a massa do elemento é uma média ponderada. Eu não posso esquecer, vai ser uma média ponderada, onde a ponderação vai ser justamente a minha abundância, a existência desse átomo, né, no nosso planeta. Então, na hora que eu for calcular a massa do elemento carbono, a massa do elemento vai ser a quantidade de massa dele, 14, vezes a sua abundância. A quantidade de existência desse tipo de elemento, desse tipo de átomo. Mais, chamar aqui de 1, ok? Mais 12
vezes a sua abundância. Claro, a soma de todas as abundâncias vai ser igual a sempre 100%. Então, o que é a massa do elemento? É a média ponderada de todo mundo que mora no mesmo lugar. Eu pegar todo mundo que mora na minha casa e estabelecer uma relação entre a minha massa e a massa das pessoas e algum tipo de característica. Não é simplesmente pegar as massas e dividir. Então, neste caso do elemento, a característica que pondera, nota aí, que pondera a minha média é a abundância. Tranquilo? Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aí 2 isótopos do cloro. Cloro 35, cloro 37. Estou dizendo que o cloro 35 tem 80% e o cloro 37 tem 20%. Ora, já foi pergunta, inclusive, de vestibular bem tradicional de vocês, com Sutec, né? Dado a massa do elemento, vou inventar aqui uma, pelo amor de Deus, vou fazer o contrário, viu? Dada a massa do elemento, 35,5, eu posso afirmar que a abundância desse isótopo é maior do que essa. Com certeza. Mesmo sem olhar. Por quê? Porque se essa média está mais próxima de 35, é porque essa quantidade é maior do que essa. Vamos fazer aqui. Se eu chego aqui para vocês e digo, com certeza, que a média desse elemento cloro, ela teria que estar entre 35 e 37. Olha, são discussões apenas. Se eu tivesse a mesma porcentagem, eu teria uma média de 36. Não é fácil? Sendo que o cloro 35 tem 80%. Então, eu já sei que a média do elemento estará entre 35 e 36. Se você for enjoado, intervalo aberto, né? Intervalo aberto, que não pode ser nem 35 nem 36. Se fosse 35, eu morava sozinho. Consegue entender? Eu moro sozinho na minha casa, aí dá 35. Para dar 36, as porcentagens deveriam ser o quê? Iguais. Massa do elemento é a média ponderada de todo mundo que mora em uma única residência. Se eu morasse sozinho, a média seria eu mesmo. Exemplo 2. Eu tenho magnésio, 24, 25, 26, 80, 10 e 10. Ora, pessoal, primeira lógica. Já sei que apesar de existir o isótopo 24 e 26, a média não vai dar 25. Com certeza não vai dar 25. Por quê? Porque as proporções são totalmente antagônicas. Inclusive, ainda posso dizer mais. Provavelmente, essa média vai ficar muito mais próxima de 24 do que de 26. Então, de novo, a média ponderada da abundância vai me dar a massa do elemento. O elemento é um conjunto de todo mundo que tem uma característica em semelhança. Morar no mesmo lugar, ter o mesmo número de prótons. Não é difícil, é bem tranquilo. Vamos? Como é que a gente faria? Ó, qual é a massa do elemento magnésio? Vai ser 24 vezes 80% mais 25 vezes 10% mais 26 vezes 10%. Tudo isso, logicamente, dividido por 100%, que é a abundância total. Sempre vai dar 100%. Ora, massa do elemento magnésio será 24 vezes 80. Vamos lá? 432, 1920, mais 250, mais 260, que vai me dar 510, né? Tudo isso dividido por 100. Ora, fazendo a continha, 1920 mais 510 vai dar 2.430 sobre 100, que vai me dar, logicamente, 24,3. O quê? 24,3 o quê? Ó, unidade de átomo. Não pode ser quilo, não pode ser grama, que eu nunca vi uma formiga pesar 1 tonelada. Nem vi Xandão pesar 1 quilo.
Né? Então, a unidade de massa é para átomos, unidades proporcionais. 24,3 unidades de massa atômica. Beleza? Vamos só recapitular? Unidade de massa atômica, unidade de átomos, de íons, de moléculas, que a gente vai ver agora. De moléculas, unidades referenciais. Lembrar que a unidade de um átomo é minha unidade. A unidade de um elemento é de um conjunto de pessoas que moram naquele mesmo lugar. O tal do número atômico. E por último, para a gente fechar esse tópico aqui, né, não esquecer, massa do elemento é uma coisa, número de massa é outra. O número de massa é número de partículas. Não existe meia partícula. Então você nunca vai encontrar o número de massa 35,2. Número de massa do cloro, 35. Número de massa do cloro, 37. Número de massa do oxigênio, 16. Do carbono, 12. Agora, a massa do elemento é uma média ponderada da galera inteira. De todo mundo que mora no mesmo lugar. Então, aí, né, caso, né, eu morasse sozinho, daria inteiro. Mas como não moro sozinho, existem os isótopos, essa média ponderada vai dar sempre um valor decimal. Mas não acaba aqui não. É só para o vídeo não ficar muito longo, né? Então vamos separar e a gente vai agora para a massa do elemento no próximo tópico. E aí vai começar aquela velha maravilha, né? Mol e o famoso número de Avogadro. Volto já!